Manuela, obrigado, Júlia, pela palavra. Deus tem algo mais aí pra gente, né? Glória a Deus. Pega só a Bíblia, Gênesis 26, primeiro livro da Bíblia, tá facinho para você achar, verso 12 em diante, Gênesis 26, 12, aleluia. Graças a Deus por você estar aqui nesta noite, graças a Deus por podermos estar diante da palavra do Senhor, da dependência dEle. Se você encontrar, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor, aleluia. Gênesis 26, 12 em diante, glória a Deus, amém? Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou poços de água, e cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Amém? Até aqui? Feche os seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar. Papai, diante de Ti nós estamos, diante da Tua palavra, diante, ó Pai, da Sua dependência. Seja conosco, ó Pai, nesta noite. Fala conosco, ó Pai, fala ao nosso coração. Senhor, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Antes de eu começar o sermão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já tentou usar algo que você sabia que funcionava, mas na hora de funcionar não funcionou? Tipo vamos supor, uma torneira, por exemplo, né? Você abre a torneira, o que você espera da torneira? Que saia água. E aí você abre a torneira, não sai água. Ou de repente um ralo, né? Um ralo que tem que ali a água escoar por ele, aí você vai lá e a água não desce, né? Ou de repente um poço que tem água, mas está fechado, está tampado. A sensação é estranha, né, irmãos? Porque você sabe que tem algo ali, mas você não consegue acessar. Essas andanças por aí, às vezes a gente vai longe, né? E a gente sabe, ó, eu vou chegar até tal lugar e lá tem água. E aí de repente lá a gente já pedalou lá 20, 30, 40 quilômetros, acabou a água que a gente leva, chega lá, a hora que vai abrir a torneira, não tem. E daí? É chato, né? É ruim, não é? Você chega com uma esperança em algo assim, e ali de repente você vai querer usufruir daquilo e não tem. Isso acontece mais do que a gente imagina, né? Inclusive, irmãos, isso acontece também dessa forma, não só nas coisas físicas,
mas acontece também na nossa vida espiritual. A gente sabe que Deus já fez coisas na vida, a gente sabe que tem fogo no altar, a gente sabe que a gente tem uma intimidade com Deus, mas parece ter um momento que a gente sente tudo travado. E de repente não é nem porque acabou, mas porque às vezes foi entulhado. E hoje Deus não vai te dar algo novo primeiro, Ele vai mostrar que ainda existe algo por ser desenterrado. Nós vemos aqui no texto de Gênesis essa história. E essa história nos fala sobre algumas coisas importantes que nós devemos viver na nossa vida. São os poços que por vezes nós temos que reabrir. E esse texto ele fala de Isaac, irmãos, reabrindo poços do tempo do seu pai, Abraão. Abraão cavou esses poços, só que os filisteus tinham entulhado, jogaram areia lá. E sabe, irmãos, tem coisas na nossa vida que o diabo ele não consegue destruir. Não consegue. Só que daí ele tenta o quê? Ele tenta enterrar. Os filisteus, você vê que eles não conseguiram destruir os poços, mas eles entulharam, eles tamparam os poços. A água lá embaixo continuava, tinha água lá, só que estava inacessível. Não tinham acesso. E muitas vezes é assim na nossa vida espiritual. O dom, ele continua lá. A promessa continua lá. O chamado está aí, irmão. A presença de Deus, ela continua lá. Mas tudo foi entulhado ao longo do tempo. Olha só o verso 12. Vamos ler o verso 12 juntos? E semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Irmão, apesar de Isaac falar lá que ele semeou, eu vou te dizer que naquele momento não era o momento de semear. Aquele momento era um momento de fome, era um momento de seca, era um momento de tempos difíceis. E se você for ver bem, o capítulo ele começa falando disso, da fome, da dificuldade, daquilo que o momento transparecia como sendo uma realidade no mundo físico. Mas nem tudo que é uma realidade no mundo físico, no mundo espiritual é uma realidade. Nós vemos ali que a fé, irmãos, ela não espera circunstâncias ideais. Irmãos, uma coisa que eu aprendi é assim, se você ficar olhando o tempo, a Bíblia mesmo fala isso. Você não planta, você não vai colher, você não faz nada. Se você ficar olhando o tempo, a fé, irmãos, ela não espera circunstâncias ideais. Não adianta você esperar, não, hoje está bom o tempo eu vou para a igreja, hoje está bom o tempo eu vou semear. Não, irmão. A fé, irmãos, ela planta mesmo em tempos de escassez. E é assim que nós vivemos. Na fé. Por vezes você olha o olerite, olha aquilo que você tem que pagar, você fala, se eu dizimar vai faltar. Se eu abençoar fulano vai faltar. Se eu fizer tal coisa vai faltar. E é assim, irmãos, mas se nós formos olhar pelas circunstâncias visíveis, ideais, não fazemos nada. Nós deixamos de plantar, nós deixamos de fazer. Se nós ficarmos esperando nós estarmos bem para trazer uma palavra para alguém, nós não levamos palavra para ninguém. Como o pastor Elias mesmo já disse, por vezes ele subiu tantas vezes no púlpito, Deus usou ele para falar com tanta gente, quem precisava de uma palavra era ele. E é assim a nossa vida. Se você ficar esperando, irmãos, o momento ideal para falar de Jesus, você não fala. Se você ficar esperando, irmão, o momento ideal para plantar, você não planta. Por quê? Porque, irmãos, a fé ela planta mesmo em tempo de escassez. Então o que nós temos que fazer? Plantar, irmão. Plantar. Uma coisa que eu aprendi é que nós não podemos comer a semente.
Porque se nós comermos a semente, irmãos, por que nós vamos plantar? Já pensou o produtor lá de milho? Falar, eu não vou plantar esse milho não, eu vou fazer aqui, o que faz com milho, né? Um cuscuz. Vou fazer cuscuz com esse milho aqui. E acaba que, não planta nada. Vai colher depois, irmão? Não. E aqui a palavra nos fala sobre isso. Sobre nós termos que fazer, mesmo tudo dizendo que não vai dar certo. Que não vai funcionar. Porque é isso que é a fé. É você colocar o pé e aí então Deus coloca o chão. Olha só o verso 14. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Já perceberam, irmãos, que a bênção de Deus ela incomoda quem não conhece a Deus? É assim. Não era o que Isaac falava, mas era o que Deus fazia através dele. Irmão, quer você viva ou não, isso daqui vai acontecer. Não fica com receio do que vão falar de você por você fazer a obra de Deus, por você falar de Jesus. Porque as pessoas, irmãos, elas nunca vão estar falando daquilo que você fala, mas elas vão estar falando daquilo que Deus faz através da sua vida. Por vezes as pessoas que não conhecem a Jesus, elas vão olhar para você e vão te criticar. Olha o verso 15. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Foi um? Não. Foi dois? Não. Todos. Havia uma perseguição, irmãos. O que o inimigo ele entulha? O que o inimigo ele joga areia? O que o inimigo ele não quer que você usufrua, irmãos? Aquilo que vai te trazer a bênção de Deus. Uma vida de oração, o inimigo ele joga areia. Uma intimidade com Deus, o inimigo ele joga areia. Uma sensibilidade espiritual, irmãos, o inimigo ele joga areia. Uma paixão pela obra, o inimigo vai tulhar isso. Uma vida familiar, o inimigo vai tulhar isso, irmãos. O diabo sabe que sem água, irmão, ninguém sobrevive. Ele sabe disso. Ele sabe que uma pessoa sem oração, sem intimidade, sensibilidade espiritual, ela não vive. Mas isso é um motivo para nós desanimarmos, irmãos? Não é. Olha só o verso 18. E tomou Isaac e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e cavou-os pelos nomes que chamavam seu pai. Sabe o que eles chamam, como se chama isso daqui, irmãos? Perseverança. Perseverança. Isaac, irmãos, ele não cavou poços novos primeiro. Ele fez o que? Ele restaurou os poços antigos. Por vezes, irmãos, não é nada de novo que você tem que fazer, você tem que voltar lá na oração. Não é nada de novo que você tem que fazer, irmão, é você voltar lá na campanha. Não é nada de novo que você tem que fazer, irmão, é voltar a ler a Bíblia. Às vezes Deus não está pedindo algo novo, irmão, Ele está pedindo que você volte aonde você abandonou. Por vezes é a oração, por vezes é o altar, por vezes é o jejum, por vezes é a palavra de Deus. Irmãos, não tem uma chave mágica, não tem como que se diz? Não tem uma fórmula mágica, não, irmãos. É o básico bem feito, o básico que nós já sabemos. E olha só que incrível, por vezes Deus ele vai trabalhando na nossa vida e nós vamos vivendo e vamos aprendendo, né? Como a Júlia mesmo falou aqui, como a Emanuela falou, nós vamos vivendo e aprendendo. Mas olha só o verso 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque, irmão, significa conflito. Poço dos conflitos.
Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac. Isso aqui significa o quê? Contenda, significa discussão, significa disputa, significa conflito. E o que Ezequiel ele representa na nossa vida, irmão? Os conflitos da nossa vida. Antes de Isaac cavar o poço, irmão, ninguém brigava com ele. Ninguém disputava o poço. Começou a dar água, todo mundo começou a querer o poço de Isaac, que era do pai dele, Abraão, que tinha o enterrado, que ele desenterrou, que ali Deus abençoou e começou a dar água novamente. E ali então começou a surgir o quê? O conflito. Qual que é o conflito que você está vivendo hoje? Qual que é o conflito, irmão? Porque, entenda, enquanto a água não apareceu, não tinha problema. Quando a providência não apareceu, não tinha problema. Muitas vezes, irmãos, os conflitos eles aparecem justamente quando Deus ele começa a agir. Às vezes, um pouquinho antes de Deus começar a agir, os conflitos aparecem. Você já tentou orar por alguém que precisa de oração? E às vezes você está intercedendo lá pela sua família, pela sua casa. Tudo começa a complicar. Pastor, comecei a orar, tudo começou a complicar. Em vez de melhorar, pastor, começou a piorar. Porque quando nós oramos, irmãos, Deus ele movimenta. Deus ele trabalha. Quando nós começamos a orar, irmãos, Deus ele incomoda, e pessoas incomodadas são difíceis de a gente se relacionar. De repente você decide orar mais, parece um conflito. De repente você começa a crescer espiritualmente, começa o conflito. De repente seu casamento melhora, começa o conflito. De repente seu ministério floresce, começa o conflito. Pastor, mas são oposições inesperadas. O inimigo, irmãos, ele não se incomoda com poços secos. Agora o poço que tem água, ele se incomoda. O inimigo está te incomodando, irmão? Vou te falar, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, você está dando os passos certos. Está complicado, pastor, está com conflito, é isso mesmo. O inimigo ele vai se incomodar com quem não está dando água, com quem já... Não, irmão. Não é assim. Ele se incomoda com poços cheios de água. Enquanto o poço estava seco, estava tudo tulhado, ninguém se incomodava. Abriu o poço, começou a verter a água viva, começou o conflito. Irmão, quem cava poço, irmãos, encontra oposição. E todo avanço espiritual gera resistência. Você lembra? Até Jesus passou por isso. Você lembra Jesus indo para Gadara? Estava o quê? Estava de barco com os discípulos. Começou o vento, começou a tempestade. Os discípulos falaram, vai afundar tudo aqui. Foram lá no fundo do barco. Jesus estava lá no fundo do barco. Falou, Senhor, não vê que nós perecemos? Ele falou, ô povo de pouca fé. Olha para o seu irmão e fala, ô irmão, está com pouca fé aí? Pergunta para ele, vai estar com pouca fé aí, irmão? Ê, povo de pouca fé, Jesus fala, né? Aí ele olha e fala assim, cala-te, aquieta-te. Não era o vento ali que ele estava falando? Era para a água do mar que ele estava falando? Não, irmão. É o mundo espiritual, hein, irmão? Sua batalha não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades. Lembre-se disso. A tua luta, irmão, não é contra o fulano, não é contra o beltano. São principados e potestades a sua luta. Nunca é pessoal. Não é. E ali a hora que ele falar, quieta-te, cala-te, bonança, marolinha, autoridade. Mas tem a resistência, tem a oposição, por quê? Porque lá tinha o endemoniado gadareno, que aquele homem foi usado para evangelizar todos daquele lugar. Todos. Às vezes Deus ele quer te usar, irmão, como um atalaia diante dele. Às vezes aquela palavra de amor que você vai falar para aquela pessoa, às vezes você não vai converter multidões, mas aquela pessoa vai. Já pensou nisso? Qual que é o peso disso?
Qual que é o peso de você, de repente, falar do amor de Jesus e alguém como um Billy Graham se converter? Às vezes por uma palavra. Você não falou diretamente para milhões e milhares de pessoas, mas aqui ele vai falar, e você falando com ele, parte do galardão é teu. É assim que é forjado o reino de Deus. Olha o verso 21. Então cavaram outro poço e também porfiraram sobre ele, por isso chamou o seu poço Sitna. Fala comigo assim, Sitna. Significa acusação, perseguição. Ô irmão, fala, pastor, não dá chance mesmo, né? Teve lá um poço, cavou, deu água, contenda. Teve um poço, cavou, agora é perseguição, pastor. Acusação, pastor. É isso aí, irmãos. A palavra Sitna é da mesma raiz de Satanás, para você ter uma ideia. Significa acusação, hostilidade, oposição persistente. Significa perseguição. Ezequiel, irmão, o poço anterior, ele fala de conflitos internos. E Sitna fala de ataques mais profundos que são externos. Você percebe que Deus ele vai trabalhando no externo e no interno para a gente? Por que Deus faz isso? Por que Deus ele age dessa forma? Porque, irmãos, o que Sitna ele representa na nossa vida? Significa momentos em que a oposição ela se torna pessoal. Se Ezequiel viu uma disputa pela água, Sitna tinha uma resistência contra Isaac. O alvo agora, irmãos, não é o poço, é o homem. E às vezes parece que é assim contra a nossa vida, não é contra aquilo que nós fazemos, é contra nós mesmos a oposição. Parece que é contra a nossa pessoa, uma perseguição contra você, é o homem. Irmãos, tem fases em que o inimigo ele não ataca apenas o que você faz, ele tenta atacar quem você é. A sua reputação, o seu testemunho, o seu caráter, a sua identidade. Por isso nós não podemos esquecer disso. A nossa identidade seria o poço das acusações injustas. E é uma das armas favoritas do inimigo, irmão, sempre foi a acusação. Tanto é que ele é o que? Ele é o acusador, né? E Sitna representa aqueles momentos em que você é mal interpretado. Momentos em que você é julgado injustamente. Momentos em que você é criticado sem motivo. Momentos em que acusado por pessoas, irmãos, que não conhecem a sua história, mas te acusam. É um poço do desgaste emocional, irmãos. Muitas pessoas, elas vencem Ezequiel, mas aí de repente desistem lá em Sitna. Por quê? Porque os conflitos, irmãos, eles cansam. Quantas pessoas não abandonaram a igreja por causa dos conflitos? Porque estão cansadas de conflitos. Mas o problema é que acusações, além de cansar, elas ferem. Quantas pessoas abandonaram a palavra, abandonaram a igreja porque estão feridas? Feridas por causa de um mal entendido. Irmãos, entenda, conflitos eles atingem circunstâncias. Agora, quando nós falamos de acusações, elas atingem as emoções. Nós vemos aqui conflitos externos e conflitos internos. Você vê como que Deus ele vai agindo no âmbito total da nossa vida? Talvez você esteja aqui, você esteja vivendo Sitna. Por vezes você tem feito bem, mas recebe críticas. De repente você serve bem, mas você recebe o quê? Você não é compreendido. De repente você ama, mas você está sendo rejeitado. Sabe o que Deus ele fala nesse momento, irmão? Ele diz assim, ó, continua cavando. Continua cavando. Não desista da minha promessa. Não desista daquilo que eu tenho para você. Continua cavando. Apesar dos conflitos externos, continua cavando. Apesar dos conflitos internos, continua cavando.
É assim que Deus fala, irmãos. O primeiro problema parou, Isaac, irmão? Não parou. O segundo problema, irmão, parou, Isaac? Não parou. Agora eu te pergunto, qual que é o problema que está te parando? Qual que é o problema que está fazendo com que você tenha no seu coração: eu vou desistir? É um conflito externo, é um conflito interno? Deus, ele fala hoje: continua cavando. Continua. Apesar de falarem, continua cavando. Isaac não parou no primeiro. Isaac não parou no segundo também, não. E ali ele partiu o quê? Foi cavar outro poço. Fala para o seu irmão: continua cavando. Cava outro. Cava outro. Cava outro poço. Depois de Ezeque, depois de Sitna, vem Reobote. E sabe o que significa Reobote? Significa lugar amplo. Lugar amplo. Aberto, lugar espaçoso, lugar de expansão. Irmãos, Reobote é o poço da expansão interior. Aleluia. E olha só a reclamação de Isaac: porque agora alargou o Senhor. Ele diz assim quando ele cava Reobote. Engraçado que ele não diz assim, ele não fala: olha, agora encontramos água aqui. Ele não falou isso quando cavou Reobote. No momento que ele cavou Reobote ali, ele não fala assim: olha, agora nós vencemos os filisteus. Não, irmão, ele não fala desse jeito. Quando ele cava Reobote ali, ele não fala: olha, agora nós somos fortes. Ele não falou assim, irmão. Ele diz assim: agora o Senhor nos alargou. E no hebraico, irmãos, a palavra Hashav, que nos fala sobre a raiz de Reobote, não fala só de um espaço físico. Não é só um espaço no mundo físico, mas é também uma ampliação, um crescimento da capacidade no mundo espiritual, no mundo interior, aqui dentro. Por vezes é aqui dentro, irmão. Você lembra o que Paulo fala? Ele fala sobre as barreiras, sobre as muralhas da nossa mente. Você lembra aquele livro que nós lemos aqui na igreja? Falava sobre essas barreiras, essas muralhas que a gente cria. Que às vezes o inimigo ele cria assim, a gente fecha as barreiras. E aí Paulo ele fala o quê? Sobre uma renovação da nossa mente, para quebrar essas barreiras, para nós ampliarmos os horizontes, para nós vivermos diferente, para sair o peso, para nós vivermos de uma forma onde nós ampliamos a nossa mente, a renovação da vossa mente, ele fala. Alguns comentaristas judeus, irmãos, eles observam que Deus ele não estava apenas preparando um poço para Isaac, mas ele estava preparando Isaac para o poço. Entenda uma coisa: tudo aquilo que você está passando nos outros poços que estão tulhando é preparação de você para aquele poço que vai dar água. Vai ter a hora certa que Deus ele vai abrir a porta. Como que é, Júlia? A porta onde Deus é quem tem a chave de Davi, a chave que é ao qual ele abre ninguém, e tem a porta que ele fecha e ninguém abre. E Deus hoje ele fala assim: eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta, viu, Rodrigo? Deus coloca diante de ti uma porta aberta, uma porta que o homem não fecha, uma porta que ninguém fecha, porque é uma porta que Deus ele abre, é a porta que a chave de Davi abre. Entenda isso, irmão. As portas que Deus ele abre, o inimigo não fecha, o maligno não fecha, o homem não fecha, é Deus só quem pode fechar. Mas, irmãos, entenda, a porta também que ele fecha, nós não conseguimos abrir. E isso vem como, irmãos? Vem assim, ó, Deus está te preparando
Por vezes uma porta fechou, a outra vai abrir lá na frente. Hoje você fica triste porque fechou, mas lá na frente você vai entender: se não fosse assim eu não tinha saído, eu não tinha ido, eu não tinha me aperfeiçoado, eu não tinha buscado, eu não tinha orado mais, eu não tinha jejuado mais, eu não tinha me aperfeiçoado, eu não tinha aberto a minha mente, eu não tinha entendido, eu não estaria preparado a pagar um pouco mais de preço para permanecer, se de repente eu não tivesse passado por tudo isso. Ô irmão, só quem já ficou desempregado sabe que no próximo emprego ele vai persistir um pouco mais, fazer um pouco mais para permanecer nele. E às vezes a gente se esquece do momento da transição, do momento do aperfeiçoamento, de tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Mas é o que? Aperfeiçoamento para o poço, para o Reobote. É um aperfeiçoamento, irmãos, onde Deus ele não estava preparando o poço para Isaac, mas estava preparando Isaac para o poço. Porque tem coisa, irmão, que se Deus ele nos concede antes, nós perdemos. Não estamos preparados. É o momento de Deus, a hora de Deus, a ocasião de Deus. É a hora certa, o momento certo, a ocasião certa. Deus envia as pessoas certas. E antes de Deus ampliar os recursos, irmãos, Ele amplia a pessoa. Então tudo aquilo que você está passando, irmãos, não é por acaso. É Deus ampliando a sua vida, é ampliando o seu conhecimento, é ampliando o seu coração. Irmãos, é a renovação da nossa mente, para lá na frente você não perder. Porque muitos querem mais prosperidade, muitos querem mais influência, muitos querem mais ministério, muitos querem mais autoridade. Mas Deus primeiro Ele trabalha onde? No coração, aqui dentro. É aqui dentro, irmão. É aqui dentro que antes de nós prosperarmos, nós temos que entender que nós somos liberados para prosperar. É onde antes de nós termos uma identidade valiosa, nós temos que entender que nós temos essa identidade aqui dentro do coração. E Deus ele pesa o coração. O homem faz planos, mas quem pesa o coração é o Senhor. Ele sabe aqui dentro, irmãos, os seus planos, os seus projetos, e é Ele que vai concluir. Porque Deus, irmãos, antes de entregar a bênção maior, Ele amplia as estruturas interior. Ele amplia o nosso interior, irmãos, a bênção. Porque a bênção, se ela vem antes, ela pode destruir a pessoa. Destrói. Dá poder para alguém que não está preparado, ele se acaba. Dá dinheiro para quem não está preparado, ele se destrói, irmão. Por isso que nós temos que estar preparados. Se Deus ele agir hoje, o que você vai fazer? Você quer ver se a pessoa está preparada? E você pensa, fala para ela: irmão, você ganhasse um montante de dinheiro exorbitante, o que você ia fazer? Eu abandonava essa cidade, abandonava o meu emprego, abandonava minha família, abandonava tudo e ia viver não sei na onde, lá nos Emirados Árabes. Oh, que legal, hein? Você está preparadão para Deus te abençoar mesmo. Abandonava tudo então. Qual que é o teu sonho? Estão tulhando ele? Fica triste não. Deus está preparando. Reobote é o lugar da capacidade aumentada, irmão. E Reobote ele é uma consequência. A bênção de Deus ela vem como uma consequência para nós. Em Ezequiel, Isaac aprende a não reagir. Em Sitna, Isaac aprende a suportar. Como é que você está, irmão? Você tem reagido? Você suporta? Passou pelo treinamento de suportar? Porque existem pessoas pedindo crescimento, irmãos, mas Deus está dizendo: olha, primeiro eu vou aumentar a sua capacidade. Primeiro eu vou aumentar a sua capacidade. Entenda, irmão, no pensamento hebraico, lugar apertado frequentemente simboliza aflição. Você já esteve num lugar apertado? Nos YouTube da vida a gente vê lá aquele menor hotel do mundo. Você já viu aquilo lá? Irmão, é uma caixinha assim que as pessoas vão lá só para dormir, né? Tem um ar-condicionado, aí tem a cama, como se fosse uma cama de solteiro, tem parede aqui, você não tem.
Não tem espaço. Irmão, se for para dormir num hotel desse, eu não conseguiria não. Vai ser uma caixinha de sapato? Lugar apertado, irmãos, é o que? A gente entende como um lugar de aflição. Já lugares largos, irmãos, simbolizam o que? Liberdade espiritual. Liberdade espiritual. E é por isso que Davi, ele escreveu lá no Salmo 18: trouxe-me para um lugar espaçoso. Olha só como que Deus ele fala com Davi. E a ideia, irmãos, não é apenas o território, mas é a liberdade. É nós sermos libertos. É nós termos liberdade, irmãos. É maturidade. É paz interior. Você tem paz interior? Você tem maturidade, irmão? Porque maturidade a gente percebe o que? Na reação, não na ação. Como é que você reage? Se alguém te der um tapa, você faz o que? Na hora, assim? Como é que é? Porque maturidade a gente vê na reação. Que é realmente aquilo que está dentro do coração, a reação. Quando alguém te fecha no trânsito, xinga, briga. Que é aquilo que está dentro do coração. A reação. E esses Deus trabalha assim, irmão. Para nos moldar nessa paz interior, nessa reação, nessa maturidade. Entenda, os filisteus eles conseguiram entulhar os poços, mas eles não conseguiram entulhar Isaac. Por vezes o inimigo, irmão, ele pode até entulhar os seus sonhos, mas você ainda continua vivo. E você vai sonhar de novo. Isso é rebote. Quando as circunstâncias não determinam mais quem você é. Quando os conflitos não roubam mais a sua paz. Quando as acusações, irmãos, não roubam mais a sua identidade. Você sabe quem você é. Quando você descobre, irmãos, que a sua fonte está em Deus, não no homem. Dependência. Talvez Deus ainda, irmãos, não tenha mudado a sua situação, mas de repente Ele já começou a mudar você. E quando Deus ele aumenta você por dentro, irmãos, a bênção por fora ela torna-se apenas uma consequência. Ela virá. Deixa Deus agir aqui. Fala para o Pai assim: eis-me aqui, Pai. O que eu preciso aprender agora? O que eu preciso viver agora? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, apesar das minhas dificuldades. Usa-me, apesar das minhas deficiências. Usa-me, ó Pai, para curar, apesar de eu estar doente. É assim que Deus age. Fala com Ele, me usa para falar com Ele quando eu preciso falar. Ouvir a Tua voz. Quando quem precisa ouvir a Sua voz sou eu, Pai. Usa-me para falar com as pessoas. Usa-me para transformar vidas. Porque aí nós entendemos, irmãos, que é Deus quem está agindo, é Deus quem está fazendo. Sabe, irmãos, Rehobote não é apenas um lugar onde Deus ele abre um espaço ao seu redor, mas é um momento em que Deus ele amplia você por dentro para suportar aquilo que você pediu por tantos anos. Deus está agindo, Deus está trabalhando. O maior milagre ali em Rehobote não foi o poço de Isaac que ele encontrou, mas o homem que Isaac se tornou, irmãos, depois que ele enfrentou Ezequiel e Sítio. Essa foi a maior vitória de Isaac. Ei, irmão, a sua bênção, na verdade, não é a bênção, mas é o que você se tornou com todos os problemas, todas as dificuldades que você passou antes e te fez um homem melhor. Porque Jesus ele fala o quê? Que nós vamos chegar à estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança dele. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, o que eu devo fazer? Sabe qual que é a resposta? A resposta é assim, ó, outra pergunta: o que Jesus faria? Porque é nesse caminho que nós estamos, irmãos. Chegar à estatura de varão perfeito. O que Jesus ele faria?
Pastor, o que eu faço? O que Jesus ele faria no seu lugar? Sabe, irmãos, muitos desistem em Ezequiel, muitos param em Sitna, mas quem continua cavando, ele chega em Rehobote. E hoje o Senhor ele fala para você, continua, irmão, continua cavando. Talvez a sua vida hoje esteja nos conflitos externos, talvez a sua vida hoje esteja com conflitos internos. De repente são lutas, são acusações, mas Deus está falando, não pare de cavar. Não pare de cavar, porque, irmãos, existe um Rehobote preparado para você. Na hora certa você vai achar o poço que vai te abençoar. Vai ser o poço que vai dar certo. Vai ser um momento de Deus sobre a sua vida. Não preocupa com isso. Deus está cuidando de todas as coisas, de todas as situações. E Isaac aqui nos ensina algumas coisas. Ele ensina que nós não devemos abandonar os poços antigos. Ele nos fala que nós não devemos parar por causa das lutas. E que Deus sempre tem um Rehobote depois de Ezequiel e de Sitna. Então, irmão, persevera aí. Você vai chegar naquilo que Deus tem para você. Continua cavando. Essa é a palavra de hoje. Continua cavando. Por vezes você tem sido entristecido. Tem deixado de orar. Tem deixado de buscar. Tem deixado de jejuar. Mas o Senhor ele te chama hoje para permanecer, para continuar. Continua nele, por ele, para ele. Ele está agindo. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé nesse momento? O pastor vai vir só até aqui. Porque de agora em diante, daqui para lá, irmão, é o Espírito de Deus que ele trabalha no seu coração. É o Espírito Santo de Deus que ele convence o seu coração. Então não desista de cavar. Continua cavando. Lembra disso. Sua luta não é contra a carne ou o sangue, mas é contra os principados e potestades. Você vai vencer. Não desista. Nós estamos num tempo aí que está tendo bastante futebol, né? Quando que é o próximo jogo da seleção? Quarta-feira? É? É à noite? Todos jogam à noite, né? Não vai folgar, mano? Oh, tristeza. E a gente, meio que a nossa vida é mais ou menos assim, né? Um jogo de futebol. Sabe qual que é a certeza que nós temos? É assim, ó, nós entramos ali naquele jogo e nós não precisamos ganhar. Se nós perdermos, nós já estamos dentro também. Acontece isso? De repente ali acontece, né? Você tem um saldo de gol legal, você tem lá alguma... Pode até perder, mas você está dentro. Você venceu. Qual que é a única possibilidade de perder nessa situação? Não jogar, desistir. Agora deixa eu te perguntar, se o inimigo ele sabe que se você entrar no jogo e você chegar ao final do segundo tempo, você é vitorioso, você acha que ele vai jogar normal ou ele vai chegar na sua canela? Como que vai ser? Vai chegar na canela, né? Você desistir, né? Ele vai jogar areia, né? Vai tulhar os poços, né? E é, irmão, que a gente tem que entender, a gente tem que perseverar. Teve uma vez que o inimigo falou para mim assim, eu vou te tirar da igreja, está acontecendo isso. Era obreiro ainda da igreja, sabe? Naquele momento lá eu percebi que era ele que estava agindo em todas as questões e circunstâncias para a gente abandonar a obra, abandonar a casa de Deus. E aí a gente percebe e fala assim, agora que eu não saio mesmo. É você entender, irmão, a sua luta e no mundo espiritual você ser vencedor. É você ter essa renovação da sua mente. Entende, irmão? Às vezes muita coisa acontece para você sair, muita coisa acontece para você desistir,
Muitas vezes o inimigo ele vai chegar na sua canela, vai brigar com você para você desistir. Mas às vezes está ali pertinho do final do segundo tempo. Desiste não. Continua cavando. Continua cavando. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Fala glória a Deus, pastor. Aleluia. Fala assim, é agora que eu permaneço firme. Firma os seus pés no chão, assim fala, é agora que eu permaneço firme. Aleluia. Agora que eu permaneço firme. É igual você pisar na cabeça do diabo, né? Vamos orar? Pega na mão do seu irmão aí que está para a esquerda, para a direita. Meu Pai, meu Senhor, diante de Ti, ó Pai, nós entregamos a nossa vida, ó Pai. Diante de Ti nós recebemos a Tua palavra. Diante de Ti, ó Pai, nós nos colocamos diante da dependência do Teu Santo Espírito, ó Pai. E a Tua palavra nos fala, ó Deus, que o convencer, ela vem do Teu Espírito, ó Deus. Senhor, que essa palavra de verdade, ó Deus, que flui do nosso interior, Senhor, que ela venha, ó Pai, a testificar, que ela venha, ó Deus, Senhor, a frutificar, que ela venha, ó Pai, Senhor, a abrir os horizontes, que ela venha a fluir como rios de água viva, que essa palavra, ó Deus, que vem do interior, que vem, ó Pai, do Senhor, que vem do Teu Santo Espírito, venha, ó Deus, a nos convencer, ó Pai, da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós. Senhor, é assim, ó Pai, que nós diante de Ti nos colocamos, diante da Sua presença nos colocamos, ó Pai. Vai, ó Deus, agindo sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, dentro de toda causa e circunstância, ó Pai, que assim, ó Pai, nós possamos, ó Deus, derrubar essas barreiras, que nós possamos, ó Deus, entender, ó Deus, que a nossa luta não é contra a carne, ó Deus, ou o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que assim nós venhamos, ó Deus, Senhor, a vencer, ó Pai, todo poço tulhado, todo poço, ó Pai, que foi enterrado. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem algo melhor, que o Senhor tem algo poderoso, que o Senhor tem algo maravilhoso, tem algo, ó Deus, que é da Sua providência. Senhor, é nesse momento que nós falamos, Senhor, diante de Ti, ó Pai, Senhor, transforma o nosso coração. Prepara, Deus, o nosso coração, ó Pai, para esse novo poço, para aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nós, pelo poder que é no nome de Jesus, ó Pai, nós abrimos o nosso entendimento. Ser conosco, ó Espírito Santo de Deus, faz o Teu agir, o Teu mover, o Seu renovo, pelo poder que há no nome de Jesus. Seu Pai, eu oro, abençoa cada família, abençoa, ó Pai, a cada um aqui representado, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Seu Pai, nós oramos, clamamos a Sua dependência, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai dar certo, na hora certa, no momento certo, na ocasião, vai dar certo. Só você está preparado. Mas a estratégia é o que? Continua cavando. Viu, mano? Continua cavando. Viu, César? Continua cavando. Viu, mano? Continua cavando. Márcio, continua cavando, irmão. Rodrigão, continua. Cada um, irmão, continua cavando. Vai dar certo. Amém? Deixa eu dar a benção apostólica. Levanta a mão para o alto assim, pega na mão do seu irmão. Mãos levantadas são mãos de dependência do Senhor. Que é o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, esteja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor Jesus.